vocês, aqui é a Bárbara, Chabuna das Garotas Entre Livros, e hoje é dia de resenha. Hoje nós vamos conversar sobre esse livrinho aqui, 10 Coisas que eu Amo em Você, da Julia Kim. Bora lá? Deixa eu encostar o livro aqui na estante, para que vocês continuem vendo a capinha dele. E bora direto para o que interessa. Algumas informações. Ele é da Julia Kim. Ele tem 288 páginas, foi publicado aqui pela editora Arqueiro no ano de 2020. Ele faz parte da trilogia Białystok e é o terceiro da trilogia, tá, gente? E eu classifiquei ele com 3 estrelas, ele se encaixa no gênero romance de época, que é o que a Julia mais escreve, né? Inclusive, eu não sei se ela tem outros títulos do tipo de livros contemporâneos e tal, não faço ideia. Mas ela é praticamente a rainha dos romances de época, né? Bora falar um pouquinho sobre a história, então. O livro vai contar a história da Annabel e do Sebastian. Quem é a Annabel? A Annabel é uma jovem que tem uma penca de irmãos e ela foi viver a sua primeira temporada em Londres, né? Ela foi se apresentar à sociedade e ela vai com a intenção de arrumar um marido. Só que a Annabel ela não é um bom partido, gente. Ela não é uma mulher rica, nem nada disso, uma herdeira, nem nada disso, de uma família proeminente e tal, não. Ela é uma jovem que foi bem criada, né, a família, os avós sim, acho que o avô dela é um conde, né, mas a mãe dela, que é a filha desses avós, né, ela meio que foi renegada, porque ela escolheu casar com um cara que os pais não queriam e tal. Então, assim, eles não vivem numa situação confortável de vida, né, eles têm... Financeiramente, eles estão bem para baixo. E o pai dela faleceu. Então, isso piorou ainda mais a situação da família. Então, os avós acabam topando ajudá-la, apresentá-la na sociedade para que ela se casasse, arrumasse um bom partido e acabasse se casando. Aí, assim, obviamente, tudo dentro dos termos deles, né? Aí, o que acontece? Vai aparecer um pretendente, só que é... aquele pretendente, né? É um conde, o conde de Newbury. Ele é um idoso já, um cara para mais de 70 e tantos anos. Só que o que aconteceu? Houve uma tragédia na família dele, o filho dele, que era o herdeiro, acabou falecendo. E ele não tem mais herdeiros, o que iria se tornar o herdeiro dele é o sobrinho. Só que ele odeia esse sobrinho. Bom, a questão é que ele precisa se casar com a máxima urgência possível e a Annabel tá aí, disponível, né? E fisicamente ela parece ser a garota perfeita, porque ela tem os quadris largos, o histórico familiar de muitos irmãos. Então, se a mãe tem muitos filhos, a filha também provavelmente vai ter. Deixa eu voltar com o livro que eu tirei, gente. A filha também vai ter muitos filhos, então tem toda essa questão, né? Só que ele é um... Enfim, não é a melhor pessoa que uma jovenzinha... Não é a primeira pessoa que uma jovenzinha escolheria pra casar, sabe? E do outro lado da história a gente tem o Sebastian, que é o sobrinho do conde, né? E ele, diferentemente do tio, é um cara jovem, que tá assim na flor da idade, né? Ele tá... é um homem, né? Então ele, assim, ele tá na idade de se casar, ele é bonitão, ele chama a atenção. Ele é um cara mais, assim, solto, né? Assim, mais atraente, né? Que é atrativo não só aos olhos, mas também, enfim, em tudo, né? Então, assim, o Sebastian... E eles têm esse entrever de tio e sobrinho que a gente não entende muito bem o porquê, né? Que esse tio odeia tanto esse sobrinho. E aí o Sebastian vai acabar conhecendo a Annabel sem saber desse possível compromisso com o tio dele, né? Eles vão acabar se conhecendo numa daquelas festas, né, que sempre acontecem nos livros durante a temporada. E ali eles vão ter uma conversa ali, um encontro no jardim e vai rolar uma aproximação romântica, né? Só que eles não sabem um da história do outro. Quando eles descobrem quem é quem, em que posição eles se encontram, eles também não se afastam, porque eles são naturalmente atraídos um ao outro. Eles têm muito papo, eles têm aquelas coisas assim, que vai atrair um casal, né, que tem coisas em comum, né. Então, mas, obviamente, né, isso daí vai acabar gerando escândalo, porque as pessoas elas já sabem mais ou menos da possível intenção do conde com a Annabel, né? Então, ela vai se ver no meio
de um escândalo, né, familiar até, né, que as pessoas vão começar a dizer que ela está sendo disputada entre tia e sobrinho. Então ela vai ficar no meio dessa situação extremamente complicada e ela vai ter que decidir, né, o que ela vai fazer da vida dela. Ela é uma jovem que tá passando por... A família vai passar por necessidades, né, financeiras em breve, porque o dinheiro da família está acabando. Então ela precisa decidir o que é melhor ela fazer. Um ótimo casamento com um homem que ela não tem perspectiva de ser feliz, ou dar a chance de conhecer um outro cara que, apesar de não ter título, de possivelmente nem ter dinheiro, porque as pessoas não sabem de onde vem a fonte de renda do Sebastian, né? Então não tem nem, assim, perspectiva de que ele seja um homem de posses, né? Então ela vai ter que decidir o que ela vai fazer. Se ela segue com o Conde ou se ela dá uma chance pro Sebastian, principalmente quando ele demonstra que tem interesse nela também, né? E aí a gente vai seguir com a história, gente. Bem clichê, como todo romance de época, já é esperado que algo do tipo aconteça, né? Que role um escândalo, que role talvez até um triângulo, uma disputa amorosa ali. E a gente vai ter tudo isso dentro desse livro. Só que o que vai acontecer, gente? Na minha opinião, eu achei os personagens muito sem sal. Muito mais do mesmo, sabe? Eles são muito... sem personalidade até. Não tem outra palavra, assim. A gente não percebe algo que te atraia tanto assim no livro. Eles parecem ser só mais um personagem, sabe? Peguei a fórmula, copiei, colei, mudei as características de cabelo, de altura, formato de corpo e segui em frente, sabe? É basicamente essa a sensação que eu tive. A Anabel, ela é assim, não tem nada de interessante nela. O Sebastian também, olha que ele é um escritor, hein? Então a gente poderia até tirar algumas coisas assim muito legais dele, mas não tem, gente. Eu achei os personagens muito sem graças, não tem nada demais acontecendo dentro desse livro. A história se resume novamente ao relacionamento amoroso e mais nada, assim. A Júlia, ela tem essa capacidade de criar personagens, né, com personalidade. Vide os Bridgertons, né, que assim... Toda a série, tirando o livro da Francesca, pra mim é maravilhosa. Mas toda a trilogia Belfast pra mim foi um desastre. Eu não gostei de nenhum dos livros, assim, eu não achei que nenhum dos livros teve algo que fosse assim maravilhoso, não. Todos os livros, uma repetição um do outro, sabe? Então, foi bem decepcionante. Eu digo pra vocês que eu esperava um pouco mais, eu tava com um pouco mais de esperança nesse terceiro livro, que pudesse talvez salvar a história, né, mas não foi bem assim. Eu fiquei, na verdade, foi bem decepcionada com o que eu li. Não é que a escrita seja ruim, nem nada disso, mas você lê e você diz assim, ai, nossa, o que tem de mais nisso daqui? Nada, sabe? Então foi essa sensação que eu tive enquanto eu lia. Então, eu não posso dizer assim que o livro é horrível nem nada disso. Ele é só mais um livro, mediano. Que depois que você lê, não tem nada que faça aquele livro ficar pra sempre na tua memória, sabe? Que tem algo dentro dele que fala assim, nossa, isso daqui me tocou. Então esse livro vai ficar comigo pra sempre. Não, ele é só mais um livro, infelizmente. Então, eu indico só pra quem é fã da autora e quer ler todas as obras dela, né? Para quem não tem gosta muito de romance de época e não tem mais nenhum livro para ler, aí você pode ler, gente. Mas sinceramente, eu acho muito difícil, né, não ter outras coisas para ler, porque é um mercado que tá bem saturado, bastante gente escreve, então vale a pena você procurar até outros autores. Eu não vou adicionar mais nada da Júlia por um tempo na minha estante. Eu ainda tenho o E Viveram Felizes para Sempre, que faz parte dos Bridgertons, para ler. Ele, inclusive, está no meu desafio de leitura desse ano, então provavelmente eu lerei ele em breve, né? Aí eu finalizo e vou ficar um tempo sem ler romance de época, porque só não tô na vibe no momento, quem sabe no futuro. E eu vou finalizando por aqui, gente, dizendo que a resenha dele escrita tá lá no blog, tá bom? Então se você quiser ler a minha opinião, tá completinha lá no blog também. Quiser compartilhar com outras pessoas também que gostam de romance de época, como, ó, passa longe dessa trilogia que talvez você não vá gostar, fica aí a indicação também, tá? Eu vou deixar o link de compra aqui da Amazon, você não precisa comprar necessariamente este livro, tá?
Mas qualquer coisa que você comprar na Amazon, entrando no site através do meu link, você já vai estar ajudando o canal, vai estar ajudando na manutenção do blog, porque uma porcentagem vem pra gente. Certo, meu povo? E é isso, eu vou ficando por aqui, agradecendo a você que já é inscrito. E se você ainda não é inscrito, aproveite essa oportunidade, se inscreva. Clica no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. E fica atento, porque em breve eu volto com muito mais para vocês. Tá bom? Um beijão e tchau, tchau!